Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho. Hoje, dando sequência nos capítulos do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, abordaremos a lição 32, intitulado A Mestra Divina. E hoje é daqueles dias que vocês vão enjoar da minha voz. Preparei o podcast, né? Vou estar também na live, daqui a pouquinho a gente fala, tá? Então, daqui a pouquinho, não vou me delongar muito, mas a lição de hoje é profunda, lindíssima, uma reflexão sobre essa mestra. Logo no começo eu falo quem é. Vai ficar curioso por enquanto, tá? Vamos lembrar sempre, então, primeiro aviso. A gente tem o nosso segundo momento, que é a nossa live que acontece no canal do YouTube, no mesmo dia do lançamento do podcast, às 17h50. Você está mais do que convidado, são momentos muito bons de troca de experiências, perguntas, informações, você pode participar. Se não puder estar, não tem problema, você pode assistir depois e a gente já te convida para compartilhar o link e divulgar também esse nosso esforço de aprendizado, tá bom? Mas se puder dar um pulinho lá, já está mais do que convidado. Outro lembrete, rapidinho, a gente sempre deixa na descrição uma bibliografia complementar. Mais uma vez, você está convidadíssimo e também está convidado para ficar até o final. Temos o nosso momento de oração. Hoje, a gente pega uma lição lindíssima, belíssima de Emmanuel, que está sintonizado com o que a gente vai comentar. Então, a gente acompanha uma meditação de Emmanuel no final, tá bom? Tô correndo porque eu vou falar bastante hoje, tá? Feito isso, todos esses avisos, né? Vamos fechar com o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Olá, inicialmente quero ressaltar o quanto é importante, o quanto é bom estarmos juntos mais uma vez num episódio do nosso podcast. E hoje abordaremos o capítulo 32 do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, intitulado A Mestra Divina. Daqui a pouquinho, já aviso, iremos ler todo o capítulo, por considerar que é importante para a gente manter a nossa linha de pensamento, né? Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou começar com a leitura inicial agora. Ele começa citando o versículo de Paulo, bem curtinho, que diz assim: Estais, pois, firmes. A gente vai entender, retomar esse versículo de Paulo lá no final. E aí na lição Emmanuel nos diz: vamos descobrir quem é a Mestra Divina, né? Arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor a Mestra Divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores, entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne laços do mesmo sangue, ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio, para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois, constrange a carência aflitiva, no lar empobrecido e doente, quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje, refaz a inteligência transviada nas sombras pelo calvário da idiotia. Amanhã,
recompõe com o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio, invariável e amigo, é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos impõe a suor e lágrimas, asserenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradecemos a dificuldade, aceitando a lição. É assim que Emmanuel conclui esta belíssima lição que nos fala do anjo indesejável, a dor. E notemos aqui a construção do professor Emmanuel, que encadeia as lições para que a gente possa, aos poucos, absorver da melhor forma possível os conteúdos. Porque na lição anterior, cujo podcast foi preparado pela Ildamar, ele falava das aflições, que dizem respeito aos acontecimentos que atravessam o nosso percurso durante a existência, para que a gente possa, de certa forma, tomar contato com as dificuldades, que não raro nos causam dor e sofrimento. Aliás, a esse respeito, vinculando os dois capítulos, me lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, quando no item 7, a paciência, os Espíritos dizem assim: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Então aqui a gente está dando uma olhada tanto para as aflições, mas a gente está aprofundando o conceito para as dores e não raras vezes para o sofrimento decorrente de todas as situações de dor. Emmanuel deixa claro o importante papel desse anjo que se casa, e aí a mensagem deixa claro também, com o recurso divino da reencarnação, enquanto oportunidade da repetição de experiências sempre em novos contextos, sempre profundamente delineadas pela divina providência e preparadas para que tenhamos condições de tirar de cada situação vivida o melhor proveito e aprendizado para os nossos espíritos. E aqui, muito interessante, porque a gente não precisa ter a consciência imediata das lições que nos estão sendo transmitidas pelos acontecimentos da vida, pelas aflições, que não raro geram sofrimento e que de forma profunda causam a dor. A gente vai ver que toda dor é de essência espiritual, pois toca a nossa alma, de certa forma, nos questionando indiretamente ao espírito qual a finalidade de cada acontecimento.
ou ainda, se quisermos reformular, para que Deus nos propõe os acontecimentos aflitivos? Deus nos propõe os sofrimentos de cada instante e para que a dor está em nosso caminho. E aí a gente volta na mensagem inicial de Emmanuel, porque dentro desse contexto, dessa visão que a gente está tendo agora, a gente pode reler e entender qual é a finalidade última, tanto da misericórdia quanto da justiça divina. Deus não quer holocausto. É por isso que ele coloca assim, que o anjo da dor aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Ou seja, a finalidade também da dor, inserida no contexto da reencarnação e nas diversas experiências que o nosso espírito vive, ao encarnar e reencarnar sucessivamente, é verdadeiramente aprendermos, é verdadeiramente acertarmos o nosso prumo, aplainarmos as veredas tortuosas e reencontrarmos o caminho reto. Mas aqui a questão: como aceitar, como introjetar, como tomar cada vez mais consciência dessas lições que a vida nos encaminha? E aqui a gente linka as duas coisas: a justiça, que cobra a restauração por si mesmo, na lei de causa e efeito, mas também a misericórdia, porque Deus é, em essência, amor. Então, a gente vai recorrer a algumas questões do Livro dos Espíritos para que a gente possa entender quais caminhos a gente pode tomar. Na segunda parte, no capítulo 1, que fala da vida espiritual em si, logo na questão 125, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Vejam bem, qual seria a finalidade do professor Allan Kardec colocar esta pergunta logo no começo, quando a gente estava começando a entender como era a vida dos espíritos, como é que eles viviam, quais os princípios que norteavam? Com isso, Allan Kardec está por detrás perguntando o seguinte: seremos eternamente maus? Ou seja, porque muitas das vezes a gente pensa assim, no nosso imediatismo, como se existissem espíritos que literalmente não tem jeito, não tem resgate. E aí pensemos, e se fôssemos nós? Mas olha só que a resposta dos espíritos é taxativa, direta, como muitas das vezes eles assim o são. Então, a gente vai, mesmo o espírito, por mais mal que seja, ele vai chegar à evolução, ao destino final? Os espíritos respondem sim, categoricamente e simples assim. Todos iremos chegar à perfeição. Então, independente do nosso grau de maldade. Só que olha o que vem na sequência da resposta. Mas as eternidades lhes serão mais longas. Logo na sequência, vem a explicação de Allan Kardec ressaltando um ponto importante dessa resposta. Olha só o que Kardec escreve. Por estas palavras, as eternidades, que os espíritos colocaram na resposta, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Então olha que interessante, Deus não criou os sofrimentos. E o anjo da dor, citado aqui, também pode ser interpretado como a misericórdia divina. Como eu disse, Deus não quer o nosso sofrimento. Mas o sofrimento, segundo a resposta aqui, as eternidades, que é o tempo em que a gente passa recebendo a contrapartida das nossas ações desequilibradas,
né? Então isso é o sofrimento, não é a dor necessariamente, é importante que a gente entenda isso, porque a dor são aqueles momentos de sofrimento em que a gente então escolhe, diante das aflições, das dificuldades, das tribulações, olhar a nossa situação espiritual em perspectiva. Em particular, numa perspectiva que retoma a visão correta, aquela que está grafada em nossas consciências e que fala claramente para nós: erramos, reincidimos no erro, tais consequências dizem respeito a isso. E nos propõe a própria consciência. Como é que a gente vai agir? Como é que a gente vai passar a agir daqui pela frente? Né? E aí a gente começa a ter vislumbres, né, de como a gente pode, de certa forma, aceitar ou reaceitar, ou melhor, ressignificar as situações de dificuldade, de aflições, de tribulações, de sofrimento que a vida nos coloca. Então dá para a gente entender a diferença? Porque a proposta da dor não é simplesmente sofrer. É buscar retomar uma visão mais clara e real, segundo os parâmetros espirituais, no sentido da eternidade, e divinos, no sentido da clareza que temos que desenvolver, né, dos princípios divinos que regem a nossa vida. A partir desse momento em que a gente olha as aflições e dificuldades, a gente pode falar que a gente está olhando para o anjo da dor. Vamos seguir no Livro dos Espíritos ainda. Mais para frente, na questão 255, Allan Kardec pergunta: quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E olha que interessante. Aqui Allan Kardec se referia aos espíritos no mundo dos espíritos. A gente não pode esquecer que a gente ainda é um espírito, né? Embora estejamos encarnados. Olha só o que ele coloca. De que natureza é o seu sofrimento? Os espíritos respondem: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então notemos bem, as aflições, as tribulações, que muitas das vezes começam pela matéria, por questões materiais, né? A gente pode citar, perdi o emprego, uma doença física minha, de um parente, tudo isso está na matéria. Mas só há sofrimento que caminha para a dor no final das contas, porque no final a angústia é moral. É o medo de perder uma pessoa querida, é o medo de sermos nós mesmos aqueles que irão desencarnar, é o medo dos sofrimentos que podem se desdobrar no futuro, em essência, fruto da nossa falta de confiança na providência divina. Todas essas questões são morais e, portanto, se relacionam basicamente com as nossas chagas morais em primeira instância, que são o orgulho e o egoísmo, e isso é confirmado na resposta dos espíritos à questão 487. Não vamos ler aqui, mas fica aí para você consultar, né, e entender de tudo o que a gente está falando. Né? Portanto, né, aqui já caminhamos para o final da nossa reflexão, porque não existe verdadeira forma de lidarmos com a dor especificamente, e por isso ela é o anjo que nos acompanha, sem olharmos para as nossas tribulações, para os sofrimentos que nos atingem de forma mais direta, buscando, a partir de um novo raciocínio, encarar as situações de outra forma. Ou seja, é preciso aceitar, e aceitar aqui implica em abraçarmos, introjetarmos no nosso espírito, porque
Porque a gente corre muito para a negação, né? Isso não é culpa minha, não, isso não pode estar acontecendo comigo. Aí a gente vai jogar a culpa no outro, nas situações, e fugimos. Aceitar é não fugir. E aqui a gente fecha exatamente retomando a fala de Paulo na Epístola aos Efésios. Para que haja essa aceitação, para que haja esse encarar as dificuldades sob um novo prisma, é preciso firmeza. Por isso Paulo diz: estais, pois, firmes. Mas em que bases? A gente discute exatamente isso. Em que bases? O que a doutrina espírita nos propõe é que a dor, primeiro, é um convite exatamente para reconstruirmos as bases da nossa visão de mundo, da nossa visão da vida, da nossa visão do outro que nos acompanha. E nesse aspecto, é o que Emmanuel nos fala. Fechamos aqui com a seguinte reflexão: que a gente não deve esquecer que a dor está inserida num projeto pedagógico da nossa evolução. Esse projeto é de contexto divino. Por isso ele é profundo, é sábio, certo, e está sob gestão do Cristo, que repassa aos espíritos superiores toda a proposta de condução. Neste processo se relacionam todas as potencialidades divinas de educação: justiça e misericórdia, a lei de ação e reação, e a dor, enquanto mecanismo de alerta. Tudo isso se resume, colocado muito bem pelo Cristo, na lei de amor, o mecanismo último e definitivo que se relaciona com a finalidade última de todos nós, do nosso existir, evoluir sempre. Nosso destino está traçado, é buscarmos e atingirmos a perfeição. Que tais reflexões caminhem conosco durante toda a semana. Muito obrigado por estarmos aqui juntos. Em nosso momento de prece de hoje, convidemos que você acompanhe conosco a meditação conduzida por Emmanuel no livro Paz e Libertação. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios te aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando, inclementemente, te açoitarem os vendavais da sorte, e seja, não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para teu corpo e tranquilidade para teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim.
Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, chama por mim. Eu sou a alegria que insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando, um a um, te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela por mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade recusar-se a relevar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre-te a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera e te desiludires do sentimento do teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Chamam-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus.